Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2019, Tempo, Bens e Talento. A lição desta semana é a lição de número 5, a mordomia da igreja local. No desenvolvimento desta lição, nós vamos aprender a doutrina da igreja, o significado de eclésia, o termo igreja no Novo Testamento, o que não é igreja, igreja como o corpo de Cristo. E por último, nós vamos ver a missão da igreja. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira igreja do Senhor, não conhece outro Senhor além de Cristo. A igreja de Cristo, ela descobre que sua alegria consiste em fazer a vontade do seu Senhor, a vontade de Cristo, e praticar a sua obra. A maior glória da igreja no futuro será ser semelhante a Cristo. Na primeira carta que João escreveu, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, ele disse: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. A verdadeira igreja de Cristo, ela está a cada dia buscando ser semelhante a Cristo, se comportando como Cristo e procurando a cada dia mais praticar as obras de Cristo, o nosso Senhor. A verdadeira igreja de Cristo, a igreja de Cristo tem 3 significados nas Escrituras: instituição, organização e comunhão espiritual. Como instituição, a Igreja de Cristo explica sua natureza. Como organização, a Igreja de Cristo é a convocação visível de crentes regenerados. Como uma comunhão espiritual, a Igreja é um corpo místico, glorioso, sem mácula e nem ruga. Todos esses textos acima comprovam que eclésia significa uma reunião de pessoas. O termo eclésia é derivado de 2 palavras gregas: ek significa fora de, e kaleo significa chamar, ou seja, chamados para fora. Os chamados para fora constituem um grupo de legisladores da República Grega, convocados de suas comunidades para servirem o país. Quando nos referimos a uma sessão da Assembleia Estadual, estamos usando a palavra assembleia, exatamente como os gregos diziam eclésia. Quando Jesus aplicou eclésia para designar a sua igreja que ele edificaria, ele tomou emprestado
seu sentido em duas fontes: o uso judeu da palavra no Antigo Testamento grego, na Septuaginta, onde se referia à congregação de Israel, e o emprego da palavra grega para referir-se a qualquer reunião de pessoas organizadas ou não. O uso judaico de eclésia traduz o termo hebraico qahal, que era a palavra do Antigo Testamento para a congregação de Israel no deserto. Jesus escolheu a palavra traduzida igreja para designar o povo de Deus, em vista de a palavra hebraica traduzida eclésia ser interpretada como sinagoga. Assim, Jesus evitava a confusão entre igreja e sinagoga de Israel. O uso grego de eclésia era para um grupo de pessoas, organizado ou não. Quando Jesus disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja", ele não deu ênfase à palavra igreja, mas minha. A igreja é única, não por ser chamada igreja, mas por ser a assembleia dos crentes que pertencem a Jesus e que constituem o seu corpo. O termo igreja usado no Novo Testamento: o corpo universal de Cristo. A Igreja Universal é composta de todos os cristãos autênticos de todas as eras, tanto da terra como aqueles que aguardam a ressurreição para receberem um corpo glorioso. Igreja local: todos os crentes autênticos são membros do corpo universal de Cristo. Todavia, todos fiéis são identificados com uma igreja local, onde eles se reúnem para adoração, confraternização e serviço ao Senhor. Isso quer dizer que todos os crentes precisam de um compromisso com uma igreja local. Colossenses 4,16 diz assim: "E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também." Igrejas domésticas. Nos tempos do Novo Testamento, não havia prédios para a igreja congregar. Os crentes se reuniam onde houvesse espaço e tranquilidade para adoração. Quando em uma região havia muitos crentes, eles se reuniam em diversas localidades, em diversas casas, em geral nas casas uns dos outros. E quando o número de crentes era pequeno, eles se reuniam em uma só localidade. Bastava para se reunirem ali e prestarem cultos a Deus. Vários anciãos eram responsáveis na direção dos cultos. E anciãos aqui não é porque eles eram velhos, mas porque eram experientes. Todas essas igrejas domésticas formavam uma só igreja, e cada igreja era considerada como sendo a manifestação física da Igreja Universal de Cristo nessa comunidade. Veja o que, quando Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 16, o versículo 5, ele disse, e no capítulo 16, nós vamos ver realmente que ali as igrejas estavam nas casas das pessoas.
Os irmãos se reuniam nas casas para cultuar a Deus. E Paulo, então, ele escreve aqui: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Romanos 16:23, uma outra saudação. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Filemão 1:2 diz assim: e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Igreja coletiva. Várias passagens bíblicas do Novo Testamento faz referência à igreja visível como única, referindo-se à igreja em termos gerais. Mateus 18:17 diz assim: e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12:28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. As igrejas em conjunto. As igrejas tinham uma direção local que estavam sob uma liderança apostólica. Atos 14:23 fala disto. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. 2 Coríntios 11:28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então nós vemos igreja coletiva e igreja em conjunto. Agora, o que não é igreja no Novo Testamento? A palavra eclésia, traduzida igreja, sempre se refere às pessoas, jamais a um prédio. Nenhum prédio de igreja foi construído até o 3º século. Não havia um termo específico para designá-lo. Hoje alguém pode dizer: congrego na igreja que está localizada perto da minha casa. Quando foram construídos prédios de igreja, surgiu uma outra palavra diferente, curiaque, que significa a casa do Senhor. Quando a Bíblia fala da igreja de Éfeso, refere-se à congregação de cristãos em Éfeso. Chamar um prédio de igreja é uma figura de linguagem denominada metonímia, ou é uma transnominação. Vamos ver outros exemplos de metonímia. 1 Coríntios 11:26 diz assim: porque todas as vezes que bebedes o cálice, ora, não bebemos o cálice, bebemos o conteúdo que está no cálice. No início da igreja não existia grupos denominacionais e nem nome de líderes e nem doutrinas ligados a um nome de identificação como existe hoje. Não existe nenhum mal em chamar o santuário de igreja, desde que se tenha em mente a verdadeira natureza da igreja, ou seja, você é a igreja. O que obrigou à formação de grupos distintos, como hoje
foi o afastamento da igreja das doutrinas nas Sagradas Escrituras. Foi quando surgiu então as reformas. Surgindo as reformas, então nós vemos que surgiram também grupos distintos de igrejas, ou seja, grupos denominacionais. O reavivamento provocou uma reação da igreja estabelecida. Novas organizações surgiram para preservar a integridade doutrinária e a vida espiritual da igreja. O movimento ecumênico tentou juntar as denominações em uma só corporação. Porém, a fé e a prática desses grupos denominacionais não aceitaram, porque cada um tinha uma forma, tinha como eles servirem a Deus, tinha suas regras, tinha suas normas de fé e de prática quanto à palavra de Deus. As denominações podem ter sido um método de Deus para preservar o reavivamento e o fervor missionário daquela época e até nos dias de hoje. Romanos 12, 4 e 5 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Os membros que se reúnem em todas as denominações precisam ter em mente que devem estarem sempre unidos pregando o Evangelho até a vinda de Jesus, quando todos então juntos estaremos para sempre com o Senhor. Cristo se manifesta no mundo através da igreja. A organização dirigida pelo Espírito Santo ajuda a igreja a concretizar sua missão. Porém, a igreja não é por natureza uma organização, mas um organismo. A igreja é um ser espiritualmente vivo e a sua vida é divina, provida pela habitação do Espírito de Cristo. Romanos 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A igreja tem Cristo na sua vida. A igreja, ela vive porque Cristo vive nela. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Jesus cumpriu sua missão no mundo e subiu à destra do Pai. Porém, ele permanece no mundo manifestado através da sua igreja. Efésios 1, 22 e 23 diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é o corpo de Cristo, mediante o qual ele cumpre sua missão terrena. A igreja, ela está aqui na terra para cumprir uma missão. É a continuação do trabalho
de Jesus Cristo que se encerrou, entre aspas, na cruz do Calvário. Jesus veio com uma missão, e esta missão ele cumpriu: morrer pelos pecadores. Em Mateus 16 e 18, ele disse que ele edificaria uma igreja. Com certeza, o propósito de Jesus Cristo é que esta igreja continuasse a pregar o Evangelho. Marcos 16, 19 e 20 diz assim: ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Veja que eles não estavam sozinhos pregando o Evangelho. Assim como eles não estavam sós pregando o Evangelho, a igreja dos dias atuais também não está só pregando o Evangelho da salvação, porque Jesus cooperava com eles e confirmava a palavra com os sinais que se seguiram. Jesus voltou ao Pai, mas prometeu estar com a igreja. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus continua trabalhando na terra através da igreja. João 14, 12, Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Interessante é que Jesus disse assim: e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. A igreja está aqui na terra, trabalhando através de Cristo, trabalhando porque Cristo está na igreja. E agora a igreja, ela pode e faz maiores obras do que Cristo já fez. Jesus disse em João 15 que a igreja é a sua extensão. João 15, 5, ele disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que interessante esta palavra de Jesus. Ele está em nós. Se Cristo não está em nós, se Cristo não está na igreja, a igreja não pode fazer nada. A igreja não realiza nada. A igreja não tem vida. Uma igreja que não tem Cristo é uma igreja morta. Mas uma igreja que tem Jesus na vida é uma igreja viva, é uma igreja poderosa, é uma igreja gloriosa, porque Jesus está nesta igreja. Assim como os ramos da videira, é a igreja que dá frutos. Ramos inúteis são cortados para que os úteis produzam ainda mais. Submissão do corpo, submissão da igreja. O corpo só funciona bem quando seus membros funcionam adequadamente. Assim o reino de Deus cresce quando uma igreja em santidade se une. Um cristão em santidade é um membro saudável que pratica submissão, pelo menos em 4 aspectos: submissão a Deus,
e a seu Filho Jesus Cristo. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Submissão aos líderes da igreja consagrados por Deus. 1 Tessalonicenses 5:12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Veja que uma igreja saudável, uma igreja que dá frutos, uma igreja viva, ela é submissa aos seus líderes. Esses líderes, eles foram consagrados por Deus, e Paulo diz aqui que nós, como igreja, devemos reconhecer estes homens que foram consagrados por Deus para trabalharem para o Senhor. Outro aspecto, submissão uns aos outros. Semelhantemente, vós jovens, 1 de Pedro 5:5, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja que Pedro está aconselhando aqui que nós devemos nos humilhar e devemos também ser sujeitos aos nossos irmãos, e que os nossos irmãos também sejam sujeitos a nós. Então, há uma submissão uns aos outros, há uma união, há humildade, e onde há humildade, onde há essa submissão de uns para com os outros, Jesus está nesta igreja. Outro aspecto é a submissão às autoridades civis, quando esta não exige desobediência aos ensinos claros das Escrituras. Veja que em Atos capítulo 5 e o versículo 29, Pedro vai dizer assim: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Mas por que Pedro disse isso? Porque os homens estavam prendendo a Pedro. Por que eles estavam aprisionando Pedro? Por que os apóstolos apanhavam? Por que eles eram surrados? Por que eles eram perseguidos? Porque eles não queriam que ensinassem as Escrituras. Eles não queriam que se pregassem o Evangelho, mas eles pregavam. Aí você diz, mas eles estavam desobedecendo às autoridades civis. É por isso que o apóstolo Pedro diz aqui: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Então, submissão às autoridades civis, quando esta autoridade civil não exige desobediência aos ensinos claros das Escrituras Sagradas. O corpo universal de Cristo consiste no número total de cristãos autênticos de todas as eras, no céu e na terra. Mateus 20:16. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o corpo universal de Cristo consiste no número total de cristãos autênticos de todas as eras. A igreja de Cristo é visível a Cristo, ou seja,
Cristo sabe onde está a sua igreja. Só Ele sabe onde está a sua noiva. Por isso não compete a nós fazer pré-julgamento, tentar adivinhar quem é salvo ou quem não é. Os seguintes fatos demonstram a necessidade da relação com a igreja local. É preciso, o homem precisa, o crente precisa ter compromisso em uma igreja local. Imagina você perguntando para um crente que está visitando a igreja a qual você serve a Deus ali, quem é o seu pastor? Ele diz, eu não tenho pastor, o meu pastor é Deus, o meu pastor é Cristo. Ou você pergunta, você congrega onde? Ele diz, olha, eu congrego em qualquer igreja. Veja que ele não tem um pastor, ele não tem uma igreja para ter um compromisso. Fica difícil, ele não tem essa necessidade, ele não tem uma necessidade de se reunir em uma igreja local. Ele não tem um compromisso com o Senhor Jesus em uma igreja local. Ele não tem compromisso com os irmãos em uma igreja local. Jesus tomou como certo que seu povo participaria de uma igreja local. Todas as epístolas do Novo Testamento são dirigidas a quem? Às igrejas ou líderes locais. Todos os ministérios na igreja são dons de Deus para o aperfeiçoamento na igreja local. Jesus ordenou aos crentes que participassem da Santa Comunhão, ou seja, da Santa Ceia, em uma igreja local, até que ele voltasse. A operação dos dons do Espírito Santo só pode atuar em uma igreja local. Os membros do corpo de Cristo estão unidos também em uma igreja local, uns aos outros. 1 Coríntios 12, 18, nós vemos aqui que Deus coloca os membros no corpo conforme lhe agrada. Diz assim, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Para cumprir o ID de Jesus, é preciso comunhão entre os irmãos, mas só comunhão? Não, é preciso de crescimento da igreja visível, porque é a igreja visível que vai e que prega. Veja que em Atos 2 descreve quando Pedro pregou, quase 3.000 novos crentes ali receberam Jesus. Atos 4 descreve quase 5.000. Era o crescimento da igreja visível. O ministério da igreja nos dias atuais não tem saído dos púlpitos. A igreja tornou-se espectadores de pregadores. A igreja tornou-se espectador até adoradores de pregadores. A Bíblia nos ensina que os ministérios foram concedidos por Deus à igreja para aperfeiçoamento dos santos, para que esses ministrem à igreja e ao mundo. A igreja, quando recebe a palavra de Deus na vida, quando coloca em prática esta palavra na sua vida,
então esta igreja tem vida, tem força, tem coragem para ministrar ao mundo a palavra de Deus. A igreja de Jesus não são espectadores. A igreja de Jesus aprende com os pregadores, aprende com os líderes de suas congregações, aprende com mestres, aprende com doutores, aprende com os irmãos que vai à frente dar um testemunho, aprende com todos aqueles que vão falar a palavra de Deus. Não fica escolhendo pregadores, não fica escolhendo quem vai dar o estudo ou não. A igreja de Jesus tem o desejo de aprender a palavra de Deus, porque ela tem um compromisso de ministrar ao mundo, mas precisa se alimentar da palavra de Deus. A partir do texto de Efésios 4, 11 a 15, Paulo deixa claro alguns fatos dentro deste conceito de ministério. Diz assim o texto: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo que os irmãos se tornem adoradores desses pregadores? Não, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É vontade do Senhor que cada membro do seu corpo tenha um ministério. Jesus disse uma certa feita para os discípulos que tinham ido comprar comida e eles ofereceram comida para Jesus, e Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deus proveu uma liderança espiritual para a igreja a fim de aperfeiçoar e amadurecer seus membros no serviço da obra. Se o líder espiritual não cumpre esta vontade divina, a congregação local não funciona. A igreja só funciona quando bem alimentada. A igreja só cresce quando tem alimento. Sem alimento, sem a palavra de Deus, a igreja não funciona. Em vez dela crescer, ela pode até inchar, mas não cresce. Porque uma igreja, ela cresce com pessoas que se convertem a Cristo, que são transformadas pelo poder da palavra de Deus. O principal propósito do ministério do corpo é a edificação da igreja inteira. 1 de Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Ministério e dons é mordomia das igrejas locais. As igrejas locais é quem cuida em colocar em prática seus talentos. A igreja local cuida em colocar em prática os dons que recebeu de Deus. Deus concede dons para a edificação, primeiramente para a mordomia da família da igreja, não para a edificação individual dos membros primeiramente. É claro que individualmente os membros são edificados, mas o propósito de Deus é para que a família de Deus, a família que está em Cristo, o corpo de Cristo seja edificado. Este é o propósito primeiro de Deus para uma igreja local.
Quando o corpo inteiro ministra em unidade e amor, o resultado é o crescimento espiritual e numeroso. A igreja não só cresce espiritualmente, a igreja também precisa crescer em número. O amor ao serviço da obra é imprescindível por parte de todos aqueles que ministram. Todos aqueles que ministram devem amar aquilo que faz, amar a pregação, amar o ensino, amar a adoração, amar o louvor, amar a igreja. 1 de Pedro 1,22, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. O crescimento ideal da igreja não é só quando os obreiros ministram, mas quando a igreja inteira ministra, ou seja, trabalha, serve ao Senhor. Efésios 4,16 diz, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Qual a missão da igreja, então? Pregar e ensinar a palavra de Deus, Mateus 28, 19 e 20. A pregação é o ministério de recrutamento e motivação da igreja. O ensino é o ministério de amadurecimento da igreja. A missão da igreja é também manter comunhão entre os crentes, é ter uma relação comum com o Pai, com o Filho, no corpo de Cristo, onde somos unidos em amor, onde somos unidos, onde estamos em unidade e singeleza. Discipular também é a missão da igreja. Ora, se não há ensino, se não há discipulado, quem que vai então pregar o evangelho? É missão da igreja ensinar, é missão, quem ensina está fazendo missão, quem discipula está fazendo missão. Então, discipular é mais do que ensinar. Podemos ensinar comunicando um sistema de preceitos, mas ensinamos outrem demonstrando a verdade através do exemplo. Adoração é uma missão importante da igreja. Imagina uma igreja que não adora. Então, adoração é importante. A igreja promover e manter uma atmosfera que leve à adoração, a oração e o louvor. O Espírito Santo, ele assiste o crente na intercessão, adoração e louvor. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus pretendia que as boas novas de salvação chegassem a todas as nações da terra. Porém, a igreja iniciante se fechou. A cruenta perseguição contra a igreja fez com que os crentes se espalhassem por toda a terra, dando testemunho da salvação onde quer que eles chegavam. A missão da igreja estende-se ao lar. Jesus Cristo tem amor pelas crianças. Paulo instrui toda a família e as primeiras igrejas começam a surgir nas casas. A maturidade e o crescimento do cristão para o serviço da obra de Deus vem através da oração, palavra de Deus, exercício da fé, paciência na provação, amor, graça, obras cristãs e dons espirituais.
Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios 16, 19, ele diz: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. A missão da igreja implica a ação social que está relacionada à pregação do evangelho. Tanto os cristãos em Antioquia ajudaram os crentes da Judéia, quanto Paulo, que juntamente com seus colaboradores, com seus cooperadores, com seus obreiros, fizeram coletas para ajudar os santos das igrejas gentias de Jerusalém. Uma liderança foi consagrada para cuidar da ação social da igreja em Jerusalém. Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele recomenda o cuidado com as viúvas. E Tiago também exorta, dizendo que fé sem obras é fé morta. Dorcas voluntariamente cooperava com suas costuras para o povo pobre de Jerusalém. A obra redentora de Cristo para o homem foi completa. Corpo, alma e espírito. E ele nos deixou um exemplo. Nossa obra ao nosso próximo precisa suprir tanto as suas necessidades materiais, corpo, quanto as suas necessidades espiritual, o seu interior, o seu espírito, que precisa ser alimentado para ter uma alma sadia, e o corpo, então, glorifique ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua família. Se você ainda não é igreja, então comece a ser igreja. Uma igreja que dê frutos, uma igreja que seja útil no reino de nosso Senhor. Até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos para mais